Feche aí seus olhos, cure sua cabeça, vamos orar. Pai, no nome de Jesus, eu quero aqui entrar em Tua presença nessa hora, nesse momento, pedindo que o Senhor derrame da Tua unção e da Tua graça sobre a minha vida, porque eu reconheço que eu sou limitado, eu reconheço que eu careço do Teu auxílio e da Tua graça. Eu peço que o Teu Espírito venha fluir nessa noite aqui, quebrantando corações, falando, Pai, individualmente com cada irmão que está aqui. Eu te peço, ajuda-nos a nos colocar diante do Senhor agora com um coração sedento, com uma terra fértil, para que a Tua verdade seja estabelecida dentro de nós e através de nós, em nome de Jesus. Se você crê, diz um amém bem forte, dê uma salva de palmas mais forte ainda a Jesus. Glória a Deus. Bom, quem estava aqui no culto de quinta-feira agora, quinta-feira passada? Deixa eu ver. Amém. Meu irmão, no culto passado, na última quinta-feira, nós falamos, eu falei, dei um início a uma nova série de mensagens, e o tema é presença de Deus. E eu comecei, meu irmão, falando ali, nesse último culto, sobre algo que é bastante relevante. Se você estava aqui, você lembra, eu falei sobre a diferença entre a onipresença e a presença manifesta de Deus. Vocês estão aqui? Repete comigo, onipresença e presença manifesta. E eu falei sobre a diferença, querido, dessas duas, dessa presença manifesta e da onipresença. E qual é a diferença entre elas? Só para a gente recapitular aqui rapidinho. Meu irmão, a onipresença é o atributo que permite Deus estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, querido, a onipresença faz com que Deus esteja em todos os lugares, ainda que eu e você não venhamos a percebê-lo, ainda que você não sinta, ainda que você não veja, Deus está em todos os lugares, amém? Agora, a presença manifesta de Deus, quando que ela surge? Meu irmão, a presença manifesta de Deus é quando Ele se manifesta de uma maneira indiscutível. Meu irmão, a presença manifesta é aquela que vem quando você está no culto, por exemplo, você está adorando, e cara, você começa a sentir aquela paz, você começa a sentir aquele lance gostoso, você começa a sentir aquele fogo queimando dentro de você. Essa é a presença manifesta. Quando você está lá orando na sua casa, você está lendo a palavra, e você tem ali de fato, meu irmão, um encontro com Deus, é quando a presença vem. Além disso, eu tratei também sobre como nós atrairmos a presença manifesta de Deus, porque nós precisamos, meu irmão, atrair a presença manifesta de Deus. Quando a presença de Deus vem no ambiente, quando a presença de Deus vem sobre as nossas vidas, algo muda, e algo precisa mudar. Vocês estão aqui comigo? Então por isso que nós devemos clamar pela presença de Deus, nós devemos procurar ou entender o que a Bíblia diz sobre a maneira de atraí-la, e nós atraímos a presença de Deus quando nós temos fome, sede, um desejo intenso por ela. Agora hoje eu quero dar continuidade a essa série, e eu quero falar hoje sobre a importância da adoração, na manifestação da presença de Deus. Você precisa ter fome, só que você precisa entender também, querido, a necessidade de adorá-lo. E eu peço que você abra a sua Bíblia comigo, no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 23. João 4, 23. João 4, 23, diz assim o texto: no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros, o quê? Verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Meu irmão, essa resposta aqui, essa fala de Jesus, é na verdade uma resposta à mulher samaritana. Se você pegar um pouquinho o texto ali, você vai perceber. Mas essa fala de Jesus, essa afirmação de Jesus, esse ensino de Jesus, ele traz um princípio. Meu irmão, Deus nos vê como adoradores. Então ele está falando aqui, está chegando a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. São esses adoradores que o Pai procura, não está falando, são esses filhos que o Pai procura.
Ou são esses servos que o Pai procura? Por que, meu irmão, que a Bíblia fala ou usa o termo adorador? E é isso que eu quero trabalhar aqui com vocês nessa noite. Então, Deus nos vê como adoradores. Mateus 4, 1 a 11, olha o que diz o texto, eu vou ler, você não precisa abrir, para a gente ganhar tempo aqui. Diz assim: então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então aqui, meu irmão, Jesus ele tinha acabado de ser batizado, ali você percebe isso logo em Mateus 3, então depois de ele ser batizado, ele foi enviado pelo Espírito de Deus ao deserto para ser tentado. Agora olha que interessante, as tentações que Satanás coloca diante de Jesus. Ele diz assim, primeira tentação: se você é o Filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Olha a outra tentação. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Olha a resposta de Jesus. Também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Olha agora, outra tentação. Depois o diabo levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e seu esplendor, e lhe disse, olha agora, e lhe disse: tudo isto lhe darei, se você se prostrar e me adorar. Jesus lhe disse: retire-se, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Aí o texto diz que o diabo então o deixou, os anjos vieram e o serviram. Querido, Jesus respondeu: ei, Satanás, não, eu não vou te adorar, eu adorarei apenas o Senhor. Querido, Jesus, quando ele fala que adora o Senhor, o seu Deus, só ele preste culto, o que ele está fazendo? Ele está reforçando, ele está fazendo uso lá de Deuteronômio 6. Então Jesus está dizendo, a Bíblia diz, esses são alguns, ou apenas 2 textos de diversos outros que eu poderia usar aqui, para afirmar que Deus vê eu e você como um adorador. Repete assim comigo, bem forte: eu sou um adorador. Somos adoradores. Agora, meu irmão, o que é adoração? Adoração é música? 2 Crônicas 5:12, estamos lendo bastante texto aqui para fundamentar o que está sendo dito, amém? 2 Crônicas 5:12 a 14, diz assim: todos os levitas que eram músicos, Asaf, Emã, Gedutum, olha que nome bonito, Gedutum, para você pôr no teu filho, olha que legal, Gedutum, e os filhos e parentes deles ficaram a leste do altar, vestidos de linho fino, tocando símbolos, harpas e liras, e os acompanhavam 120 sacerdotes tocando cornetas. Os que tocavam cornetas e os cantores em uníssono louvaram e agradeceram ao Senhor. Ao som de cornetas, símbolos e outros instrumentos levantaram suas vozes em louvor ao Senhor e cantaram: Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Olha o que diz agora. Então eles estavam aqui adorando, eles estavam aqui cantando ao Senhor. E o texto diz: então uma nuvem encheu o templo do Senhor, de forma que os sacerdotes não podiam desempenhar seu serviço, pois a glória do Senhor encheu o templo de Deus. Então, querido, será que a adoração é música? O texto está falando aqui que enquanto a adoração acontecia, a glória de Deus encheu o templo. Mas, querido, a adoração, esse é um exemplo, né, de música, de uma adoração cantada. Mas, meu irmão, a adoração em essência não é música. Meu irmão, o que é a música? A música é um veículo que nos conduz à presença de Deus. Ela serve como um veículo que nos conduz à presença de Deus. E nós vemos nesse texto aqui exatamente isso. A música exercendo um papel fundamental na manifestação da glória do Senhor. E quando nós olhamos para toda a palavra, nós percebemos de fato isso, a importância da música na adoração. Salmo 149:3, louvem eles o seu nome com danças, ofereçam-lhe música com tamborim e harpa. Efésios 5:18, não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, olha agora, ó, deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos
hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus e Pai por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vemos aqui a música conduzindo os filhos de Deus à adoração a Deus. E meu irmão, você já experimentou chegar na tua casa, ligar um louvorzão assim, cara, e entrar na presença de Deus e se conectar com o Pai? Você já experimentou isso? Querido, hoje eu apanhei com essa palavra, mas eu apanhei. E aí eu estava em casa, eu liguei um louvor, cara, eu me prostrei na presença de Deus, eu chorei na presença de Deus, eu tive um momento muito especial com o Senhor. Agora, apesar da importância da música, eu preciso ressaltar, querido, que a glória de Deus, ela não se manifesta por causa das canções. A glória de Deus não se manifesta porque você fala aqui, Deus, nós vamos bater, até você abrir. Querido, a glória de Deus não se manifesta por causa da música, a glória de Deus se manifesta por causa da adoração. E querido, música não é a mesma coisa que adoração. O texto que nós vemos aqui de Efésios, que fala que nós devemos nos encher, do Espírito, cantando hinos, salmos, cânticos espirituais. O texto diz que nós devemos louvar de coração, nós devemos dar graças ao Senhor. Então não é a música é apenas um veículo, a música é apenas um auxílio que te ajuda a adorar. Querido, a música não é o fim é Jesus. Vamos afunilando aqui, até aqui tudo bem? Sim ou não? O fim é Jesus, ele tem que ser um objeto de adoração, ele é o nosso rei. Agora, meu irmão, eu te pergunto, por que você vem ao culto? Aqui eu começo a funilar e estreitar a coisa. Por que você vem ao culto? Para sapatear no fogo, pastor, aleluia, para receber de Deus. Glória a Deus, irmão, você sai aqui cheio do fogo, cheio da presença de Deus, ter um encontro com o Senhor, receber uma direção. Agora, meu irmão, nós estamos aqui em um culto, nós estamos aqui para cultuar Jesus, nós não estamos aqui para ser cultuado. O objeto do culto não sou eu nem você. O objeto do culto é Jesus. O motivo do culto é Jesus. A razão do culto é Jesus. Não somos nós. Olha para o irmão do seu lado e fala assim para ele: você veio aqui para dar algo. Nós viemos aqui, meu irmão, para dar algo a Deus, para entregar o nosso coração, para entregar a nossa adoração. Nós estamos aqui por Ele e para Ele. A Bíblia diz que todas as coisas vêm dEle, mas deve voltar para Ele. Deus nos dá a vida, Deus cuida de nós, Deus nos abençoa. Para quê? Para que nós possamos, em retribuição, adorá-lo, em gratidão, adorá-lo. Por isso, meu irmão, quando você estiver lá na tua casa, domingão, aí dá aquela vontade de você ficar assistindo Faustão, ficar assistindo a dança dos famosos, ficar querendo ver o jogo do Verdão. Você fala, cara, eu preciso ir para dar algo para Deus. Porque talvez você ache, não, eu sou o cara, eu já recebi de Deus hoje, eu já li 3 horas a Bíblia. Querido, você vem aqui para dar, nós viemos aqui para entregar algo a Deus. E essa é a essência do Evangelho. Então, meu irmão, você tem que vir ao culto com esse coração de entregar algo para Deus, de adorar a Deus. E porque nós adoramos, nós recebemos. Porque você vem aqui, você fala, Deus, eu vim aqui para te cultuar, e você conecta o teu coração com Deus, você adora Ele com todo o teu coração, com a tua afeição, Ele então escuta, e Ele desce, e Ele te toca. Então, porque você cultua, você recebe. Não é você cultua porque você recebe, ou melhor, você cultua e você recebe. Não é porque você recebeu que você precisa cultuar. Vocês estão aqui me entendendo? Agora, meu irmão, por que é relevante, por que é importante nós entendermos isso? Porque, querido, nós não fomos chamados para viver uma vida religiosa.
Nós fomos chamados para viver um relacionamento com Deus. Mas vamos lá, qual que é a diferença? O que é ser uma pessoa religiosa? Você conhece alguém religioso? Vamos lá, gente, sim ou não? A pessoa religiosa é aquela que cumpre os ritos que a religião pede. Então vamos lá, religião evangélica, o que que ela pede? Ah, você vem ao culto, você é um dizimista, um ofertante, você vai na célula, você lê a Bíblia. Só que, meu irmão, se você não é intencional nisso, você está vivendo uma religião. Se a tua entrega de dízimos e ofertas não é algo, Deus, eu te amo e eu vou te honrar com os meus bens, isso é religião. Se você, meu irmão, não lê a Bíblia com a intenção de falar, cara, eu quero conhecer a Jesus, é religião. E Deus não nos chamou para viver uma religião, Deus nos chamou para viver um relacionamento. Agora, o relacionamento com Deus é o que? É esse desejo, é essa entrega, essa vontade de estar com Ele. Você vem ao culto, não porque domingo apenas é o dia de você estar no culto, e a religião diz que domingo você tem que estar no culto. Você vem ao culto, meu irmão, porque você quer estar com o Senhor. Você lê a palavra porque você quer aprender mais dEle. Você vai na célula porque você quer compartilhar com os irmãos aquilo que você tem recebido e quer aprender com o testemunho deles. Então é totalmente diferente. Ah, eu vou bater o cartão lá, vou marcar na minha agendinha. Hoje foi um dia que eu orei, 20 minutos. Aí você está lá, você está fazendo como um ato religioso, como um rito. Agora, pastor, legal, eu não posso ser uma pessoa religiosa, eu tenho que construir um relacionamento com Deus, mas como eu construo um relacionamento com Deus? Olha para o irmão do seu lado e fala assim, você sabe me dizer como que eu construo um relacionamento com Deus? A resposta para essa pergunta, na verdade, ela está em outra pergunta. Quem aqui tem um grande amigo? Você tem um grande amigo ou uma grande amiga? Aquela pessoa que você fala, como que você construiu o relacionamento com essa pessoa? Você não conviveu com ela? Talvez foi lá na infância que você conheceu, né? Você empinava pipa com o piá lá, e foi crescendo, convivendo. E querido, vocês têm um relacionamento muito próximo, vocês se conhecem, por quê? Porque vocês conviveram. Vai prestando atenção, não perde o fio da meada, amém? E meu irmão, com Deus não é diferente. Para que eu e você venhamos a construir um relacionamento com Deus, nós precisamos nos relacionar com Ele. Agora me diz uma coisa aqui, meu irmão, responda essa pergunta. Quem aqui, você tem o desejo de falar, cara, eu quero conhecer a Jesus? Eu quero conhecer a Jesus. Talvez você diga assim, pastor, eu quero tanto conhecer a Deus. Só que aí tem gente que fica só no quero e não faz nada. Eu falei no culto de quinta, minha sogra está aqui, ela mora no mesmo condomínio que eu. Antes nós estávamos na mesma torre, agora nós estamos só em blocos diferentes. Mas já teve vezes de eu, ter a oportunidade de ir lá filar um rango. Mas querido, eu estava com tanta preguiça de sair de casa que eu preferi ficar com fome do que ir lá comer. Quem já passou por isso? Fala a verdade. Você fala, cara, eu estava morrendo de fome, mas cara, a padaria na esquina, eu estava com tanta moleza, que eu não fui. Quem já fez isso? Você preferiu passar fome, a barriga doendo, você comeu qualquer coisa que tinha lá, misturou o iogurte com feijão gelado, bateu e, comeu qualquer coisa lá que tinha. Meu irmão, se você quer comer, você tem que matar sua fome, você tem que ter uma atitude. Eu precisava ir lá, sair da minha casa, ir na casa dela e comer. E com Deus é assim, não adianta você falar, Deus, eu te quero,
Só que existe o eu te quero, mas existe o eu te busco. Vocês estão aqui comigo? Então, meu irmão, para você matar sua fome espiritual, você precisa fazer algo, você precisa agir, você precisa ter uma ação, não é uma omissão. Você já viu aquele cara que está estudando para o vestibular, para concurso, para prova na faculdade, que ele anda com a apostila, o livro embaixo do braço? Já viu? O cara anda com o livro embaixo do braço, mas ele não lê. Aquele cara que fica pagando de estudioso. Aí o cara tira assim, está até amarelo, né, o livro. O cara não lê. Cara, vai tirar 0. E com Deus é assim, nós precisamos fazer algo. O relacionamento precisa ser construído. E tudo que é construído dá trabalho. Tudo que é construído leva tempo. Tudo que é construído exige dedicação. Aí talvez você diga assim: show, pastor, tamo junto nessa aí então. Tô andando certinho, sempre ligo um louvorzinho em casa e eu passo um tempo com Deus. Eu cumpro o protocolo. Estão atentos? Então presta atenção. Aqui entra um ponto chave. Meu irmão, não basta você fazer. Não basta você ir lá e comer. Não basta você ir lá e ligar um louvor e ficar cantando. Querido, Deus não está atrás de música. Deus não está atrás de palavras. Ele está atrás de adoração. Ele não está atrás de palavras. Ele não está, querido, atrás de você ficar simplesmente falando: Deus, lá, e ficar só falando, jogando palavras ao vento. Deus não está interessado em música. Ele está interessado em adoradores. Meu irmão, quando você for fazer isso, você tem que fazer com uma devoção no seu coração. Não é como um ritual. É: Deus, quando eu for te adorar, eu vou entregar meu coração, eu vou me entregar completamente a Ti agora. O Senhor vai ser objeto da minha devoção, do meu amor. É uma adoração, não é uma música, não são palavras. E querido, talvez esse é o motivo de muita gente não ter experiências com a presença manifesta de Deus. Talvez esse é o motivo de muitos músicos, agora falando, querido, não carregarem a glória de Deus. Porque, meu irmão, é apenas música, é apenas barulho, é apenas um som. Olha o que diz Isaías 29:13, vocês estão comigo aí? Isaías 29:13: porque o Senhor disse: pois que este povo se aproxima de mim, e com sua boca e com seus lábios me honra. Deixa o texto aí, presta atenção nisso. Com a sua boca e com os seus lábios me honram. Eles estavam cumprindo o protocolo, eles estavam indo lá comer, eles estavam lá: Jesus, eu estou aqui te cultuando, Jesus, eu te quero, Jesus, estavam lá lendo a Bíblia, enfim, estavam lá interagindo com Deus. Mas o texto diz: mas o seu coração se afasta para longe de mim. Querido, as pessoas podem honrar com os lábios, mas Deus quer que eu e você venhamos honrá-lo com o coração. O teu lábio tem que pronunciar aquilo que está dentro do teu coração. Querido, Deus, Ele tem que ser, você tem que adorá-lo. O que esse texto está falando, meu irmão? Que aqui, Isaías, no texto aqui de Isaías, que existe música, mas não existe adoração. Existe oração, mas não existe adoração. E, meu irmão, não tem como você construir um relacionamento com Deus apenas com oração, apenas com música, apenas com práticas religiosas. Isso precisa ser feito como um ato de adoração. Por isso, meu irmão, quando você está adorando a Deus de verdade, você não fica assim, ó. Quando você adora Deus, você quer se expressar, cara, não é o que você faz, não é porque você pula, porque você grita, porque você gira, não é porque você grita, mas, meu irmão, você quer colocar algo para fora, você quer exaltar Jesus, você quer elevar o nome dEle. E, meu irmão, sem adoração, presta atenção nisso, não se constrói
um relacionamento com Deus. Sabe por quê? Porque, meu irmão, Ele é Deus. Ele não é o seu amigo da rua. Com o teu amigo da rua, você conversa, você joga a conversa fora, você só fala, é só palavras. Com Deus não são palavras, tem que ser adoração. Ele é Deus. Não rola tipo, você vai conversar, e aí o jogo, tá frio, tá sol, você viu o jogo lá? O cara fez 2, 3 gols, que legal. E você vai ali conhecendo, conversando. Deus é nosso amigo, mas que dentro de você precisa ter uma afeição. Um relacionamento com o Senhor é construído com adoração. Você tem que ter aquele temor, você tem que ter aquela reverência. Você tem que entender, querido, que Deus, Ele é o nosso amigo, mas Ele é Deus. Precisa ter paixão, precisa ser uma adoração e não apenas palavras. Presta atenção nisso aqui, meu irmão. Obediência sem intencionalidade, sabe o que é? Religiosidade. Obediência sem intencionalidade é religiosidade. Antes de você falar assim, pastor, você está falando uma heresia, deixa eu te explicar. Vocês estão aqui comigo? Presta atenção. Por exemplo, vou usar 2 exemplos aqui, tá? Primeiro é do cara novo convertido. O novo convertido, ele é aquele cara que, o cara tem 30 anos, por exemplo, o cara não veio do berço cristão, o cara viveu lá fora só na zoeira, se envolveu só com a galera que não devia, o cara mergulhou no pecado. Droga, bebida, zoeira, balada, enfim, o cara estragou a vida dele. Aí o cara se converte, tem um encontro com o Senhor. Você concorda comigo que no começo, para o cara se santificar, vai ser treta? Treta em que sentido? Deixa eu te explicar. A pessoa vai ter uma propensão maior a pecar. Talvez vai ser aquela coisa assim, o cara vai ligar para ele, cara, vamos lá, rolê, tal, vamos fumar um bagulho, não sei o quê. Aí o cara vai falar assim, vai pegar o telefone, vai botar assim, vai falar, Jesus, me dá força, queria tanto fumar só um negocinho, Jesus, só uma bicadinha. Aí ele vai falar assim, eu até queria, mas a minha religião não permite. Você já viu essa frase? Nesse caso, essa frase cola. Por quê? Porque, cara, o cara acabou de se converter, o cara está no processo. E ele vai falar, cara, o pecado está batendo a porta, está querendo me engolir, mas não vou. Minha religião não permite. E o cara, aquela dificuldade, mas venceu. Glória a Deus, ele adorou a Jesus. Agora vamos usar como exemplo o cara convertido, o cara que já entregou a vida a Jesus, o cara que anda em santidade, o cara que é líder de célula, ministra no louvor, sei lá, o cara que está aí, de Deus, dá fruto. Esse cara não pode ter a mesma propensão ao pecado que o outro. Eu queria tocar, o mesmo exemplo, cara, lembra aí que a gente se viu lá e tal, a gente se conhecia, fumava um bagulho na escola, tal, legal, você tá bem, tô, cara, vamos fumar um bagulho aí. Aí se esse mesmo cara fala assim, cara, eu até queria, mas minha religião não permite. Religiosidade. Adorou a Deus, assim, fez o certo. Santidade. Mas, querido, não foi intencional. Estou me fazendo entender? Está conseguindo compreender? Porque o crente já, o cara que anda com Deus, o cara ungido de Deus lá, se o cara ficar toda hora, ai meu Deus, o pecado está batendo na porta, eu estou quase caindo, sabe o que ele é na verdade? Um fariseu. Agora vamos lá, o que é um fariseu? Vocês estão aqui comigo? O fariseu era um grupo da época de Jesus, os caras eram tipo ultra conservadores. Sabe aquele camarada que você fala, cara, você não pode fazer isso? Eram os fariseus.
Querido, eles observavam, eles seguiam os mínimos detalhes da lei do Antigo Testamento. E querido, eles eram apegados às tradições e aos costumes dos antepassados. O que descreve, uma palavra que descreve esses camaradas aí, é a inflexibilidade. Os caras eram inflexíveis. Aí talvez você fale, cara, esses caras não é um negócio bom? O cara ser inflexível àquilo que é errado, àquilo que desagrada a Deus? Sim ou não? Você ser inflexível, cara, eu não vou lá, não vou pecar. Só que olha o que Jesus fala dessa galera, Mateus 23, 27, abra lá comigo. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundície. Assim são vocês, por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e de maldade. Agora vamos lá, o camarada crente aqui, eu não estou falando que ele está errado, ele devia ter pecado, eu vou fumar o bagulho mesmo, já que não é um ato religioso, não é uma adoração, não é isso. Mas o que eu estou falando, querido, é que Deus, Ele sonda as nossas motivações, e nós precisamos crescer nisso. E aqui o texto fala sobre os fariseus, que eles eram cheios de hipocrisia. Então uma das características dos fariseus era a hipocrisia. Agora, o que é um camarada hipócrita? O que é uma pessoa hipócrita? Vamos lá. O que é hipocrisia? Vamos lá, gente. Fala, mas não vive? O que mais? Eu não estou me fazendo entender? Querido, o que é hipocrisia? Fala, mas não vive. É uma pessoa fingida. É o cara que tem uma devoção fingida. É o cara que faz a cara de fé. Já viu a cara de fé? Aquele cara que fala, Jesus, te amo, Pai amado, Jesus, eu te adoro, Pai. Mas está fingindo. Não é algo genuíno, não é algo verdadeiro. Então, meu irmão, se você obedece, mas essa obediência não é intencional em adorar a Deus, você precisa dar um passo além. Você está certo, você está obedecendo, mas você precisa dar um passo além. Você precisa fazer isso com a intencionalidade. Deus, eu estou te obedecendo porque eu quero te adorar. Eu não estou te obedecendo só porque eu sou filho. Eu não estou te obedecendo só porque agora eu faço parte do grupo dos crentes. Eu estou te obedecendo porque eu sou um adorador. Você está adorando através disso. É uma mudança, querido, de consciência. Não é que você não tem que fazer, você tem. Jesus não chegou aqui e falou assim, ô fariseu, para de obedecer a lei. Jesus falou, obedeça a lei. Mas, querido, deve ser com a motivação correta. Porque talvez você em alguma área da sua vida está vivendo isso, querido. A tua obediência talvez ela é fruto de religiosidade e não de adoração, e você tem que continuar obedecendo, mas você precisa subir um degrau. Você precisa entender, querido, vestir aquela camisa de adorador. Deus, eu vou fazer isso com intencionalidade. Porque, meu irmão, se você ora, se você lê a Bíblia, se você vai ao culto todo domingo, como um ato religioso, você está vivendo como um fariseu. Agora, o que Jesus falou para os fariseus? Jesus falou assim, fariseus, vocês são como sepulcros caiados, ou seja, vocês estão mortos. Aqui tem uma chave, meu irmão. Vocês estão mortos. As práticas religiosas, a disciplina bíblica, ler, orar, vir ao culto, se é feito como um rito, não gera vida. Não gera vida. Por isso que tem um monte de gente que vem no culto, aí o cara entra de um jeito e sai do mesmo jeito. Religiosidade, veio como um ato religioso. Jesus disse, fariseus, vocês estão mortos, porque as práticas religiosas em si não possuem vida. Agora, quando você exerce as práticas religiosas, mas como um ato de adoração, meu irmão, a adoração possui vida. A adoração manifesta a vida. A adoração atrai a presença de Deus.
que muita gente, querido, não manifesta a vida, é apenas barulho, porque não existe aquela devoção a Deus. Querido, hoje eu me peguei quando Deus começou a falar comigo sobre isso. Cara, Deus me quebrou no meio. E eu falei: Deus, eu vou te adorar aqui diferente. Deus, eu vou colocar todo o meu coração em Ti. Eu vou te adorar, eu não vou cantar, eu não vou falar, eu vou te adorar. Isso é importante, sabe por quê, meu irmão? Se você não souber como adorar, ou se você não souber, não se tornar um adorador, meu irmão, você não vai desenvolver um relacionamento real com Deus. Deus não está procurando pessoas que falem com Ele. Deus está procurando adoradores. Deus está procurando devoção. Deus está procurando palavras que sejam fruto de um coração sedento. Agora, para fechar a mensagem, o que faz de nós adoradores? Abra lá comigo 1 Pedro 2, 9 a 11. O que faz de nós adoradores? Querido, o que faz de nós adoradores é a consagração. Olha a pessoa do seu lado e fala assim: o que faz de você um adorador é a sua consagração. Olha que diz o texto: vocês porém são geração eleita, olha que interessante, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Olha que interessante, meu irmão, esse texto ele fala sobre a nossa identidade. Quando você pega o teu RG aqui, tá lá, teu nome, né? O meu, André Pereira da Silva. Aí casou comigo, ficou Tassiane Nicole Young Pereira da Silva, aleluia. A Bacon o nome dela, né? Tá lá, meu nome, onde eu nasci, São Paulo, data de nascimento, tudo lá, minha identidade. Esse texto é meio que a nossa identidade aqui em Cristo. O texto fala sobre quem nós somos e quem nós precisamos nos tornar. Então fala assim: nós somos geração eleita, nós somos sacerdócio real, e nós somos povo exclusivo de Deus. Amém, amados? Só que o versículo 11 fala assim: amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, olha o que diz lá, põe o texto lá para mim, parte final desse texto aqui, para a galera ver aí. Amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Então, mais ou menos assim: já que vocês são geração eleita, já que vocês são sacerdócio real, já que vocês são um povo exclusivo de Deus, vocês precisam se abster daquilo que é contra o Senhor. Meu irmão, isso fala de consagração. Agora, o que é uma pessoa consagrada? É uma pessoa separada. Então, meu irmão, Deus te chama como um cristão para você ser um camarada separado. E um camarada separado é um camarada diferente. Jesus, ele nunca nos disse que nós não deveríamos estar no mundo. Querido, você está lá, você convive com pessoas que não têm a mesma fé que a sua, você convive com pessoas, enfim, diversas pessoas. E não é porque agora você se tornou um crente, que você não precisa mais cumprimentar o cara do teu lado que não serve a Jesus. Agora, você vai ser diferente dele. As práticas que desagradam a Deus, que ele comete, você não vai cometer. As palavras torpes que ele fala, as coisas que saem da boca dele que não são legais, não vai sair da sua. A mentira que talvez o cara conta, você não vai contar. Você está no mundo, mas você é diferente. Vocês estão aqui comigo? Então Deus nos chama para ser separado, e a adoração fala de separação. O verdadeiro adorador é aquele que se consagra. O verdadeiro adorador é aquele que fala assim: os meus pensamentos precisam agradar a Deus.
O verdadeiro adorador é aquele que fala: as palavras que saem da minha boca precisam agradar a Deus, as minhas atitudes precisam agradar a Deus, os meus sentimentos precisam agradar a Deus, o que eu escuto precisa agradar a Deus, o que eu vejo precisa agradar a Deus. Esse é o verdadeiro adorador. Não é o cara que fala assim: domingo eu viro crente, domingo eu falo a paz do Senhor, domingo eu falo: e aí, irmão, tudo bem e tal, Deus abençoe. Na segunda-feira eu xingo o cara que está do meu lado. Na segunda-feira eu fico vendo um monte de besteira na televisão. Na segunda-feira eu minto, porque lá eu estou no mundo. Agora aqui eu estou dentro da igreja, aqui eu tenho que andar em santidade, aqui eu tenho que ser certinho. Não, querido. Quando nós nos tornamos adoradores, nós vivemos da mesma forma onde nós formos, porque nós representamos um rei. Eu estou me fazendo entender? Hebreus 12, 14. Estou finalizando a mensagem. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Seguir a paz com todos, meu irmão, porque sem a santificação, sem a consagração, sem a separação, você não receberá, você não terá um encontro com Deus, a presença não se manifestará na sua vida, e você viverá de rito. Você viverá de rito, você vem no domingo, você lê a Bíblia, você está no culto, só que o que? Você não é uma pessoa separada, você é uma pessoa religiosa. Estou me fazendo entender, amados? Eu sei que é uma palavra dura, mas é necessário para nós. É diferente o adorador do religioso. Talvez você esteja aqui como um religioso. Cara, muda sua mente, muda sua maneira de viver e vira um adorador. Não é que você tem que deixar de ser religioso, no sentido de parar de exercer as práticas religiosas. Você precisa fazer a prática religiosa, mas de uma maneira diferente. É um upgrade que você precisa dar na sua vida. Querido, o original grego da palavra santificação aqui, ele fala de consagração, ele fala de purificação, ele fala de santificação de coração e de vida. O adorador é aquele que não separa, como eu acabei de falar, não separa a vida secular da vida espiritual. Não existe de segunda a sexta eu sou um cara, domingo, de segunda a sábado eu sou um cara, domingo eu sou outro cara. O adorador, para o adorador, todo dia é dia de agradar a Deus. Todo dia é intencional para ele. Ele acorda pensando em agradar a Deus. Ele dorme buscando agradar a Deus. Ele não mente porque ele quer agradar a Deus. Ele não paga mal com mal porque ele quer exaltar a Deus. Ele não peca porque ele ama o Senhor. O adorador, ele não ora, ele se relaciona. O adorador, ele não lê, ele aprende. O adorador não canta, ele exalta a Deus. Essa é a chave, meu irmão. Quando nós vivemos como religiosos, nós não encontramos a Deus. Mas quando nós vivemos como adoradores, meu irmão, você vai ter intimidade com o Pai. Você vai ter acesso ao trono de Deus. Você será renovado sempre que precisa. Agora, um religioso não tem como. O que gera intimidade no mundo espiritual é a adoração. O que atrai a presença manifesta de Deus é a adoração, é a intencionalidade. Êxodo 19, 10 e 11 diz assim: o Senhor disse a Moisés: vá ao povo e consagre-o hoje e amanhã. Eles deverão lavar as suas vestes e estar prontos no terceiro dia, porque nesse dia o Senhor descerá sobre o monte Sinai, à vista de todo o povo. Meu irmão, esse texto está falando o quê? Não apenas aquilo que aconteceu lá atrás, mas o que Deus quer fazer hoje. Deus quer nos visitar. Deus quer mudar a nossa vida, Deus quer nos encher de dons, Deus quer impactar eu e você. Ele quer que o nosso relacionamento com Ele seja vivo, não seja um relacionamento morto, como diz ali, como Jesus fala para o fariseu, mas que seja um relacionamento com vida. Só que isso passa pela consagração. Jesus falou para Moisés: Moisés, eu quero descer, eu quero vir, mas vá ao povo e ordena que eles se consagrem, ordena que eles se separem, ordena que eles possam, que eles possam viver uma vida diferente, que eles possam se santificar,
que eles venham entender, não como um ritual, eu faço isso, eu não faço, porque o pastor falou, porque alguém falou, porque vai ficar chato, porque isso, porque aquilo. Não, eu faço porque eu quero adorar a Deus. Querido, eu te pergunto nessa noite, você tem levado sua vida com Deus a sério? Você tem vivido uma vida de consagração, de separação? Ou será que você tem se identificado mais com aquele grupo de pessoas que Jesus confrontou? Será que você tem vivido mais como um fariseu ou como um adorador? Levitas, músicos dessa casa, o que vocês têm escutado? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. A Bíblia diz que algumas coisas são lícitas, mas nem tudo convém. Você quer atrair a presença de Deus? Você tem que se consagrar. Você tem que escutar aquilo que Jesus escutaria se ele estivesse no seu lugar aqui tocando. Líderes, qual tem sido a dieta espiritual de vocês? Vocês têm se alimentado do quê? Todos nós, filhos de Deus, o que nós temos colocado diante dos nossos olhos e ouvidos? Se santificar, deixar de ir para balada, deixar de ir para a cama com a namorada antes de você se casar, parar de roubar, de mentir, querido, sabe o que isso é? Isso precisa ser resultado de uma vida consagrada. Porque quando você fala assim, cara, minha vida é de Deus, eu entendi, eu sou um adorador, cara, eu vou me santificar, no mundo não tem mais nada para mim. E aí você entende que a Bíblia diz, cara, eu perco, entre aspas, a minha vida, para receber a verdadeira vida, que é a vida de Deus. E aí tudo começa a fazer sentido. Você não tem mais aquela dificuldade de falar, meu Deus, eu preciso largar o pecado. Por quê? Porque você entendeu, cara, eu sou um adorador. E tua vida muda, você fala, cara, eu não vou mais viver como religioso. Não é a prática que gera a vida, é a intencionalidade, é a adoração que gera a vida. É o que está por detrás daquilo que você faz. Querido, permita que o Espírito Santo mude sua mentalidade. Adoração não é música, intimidade com Deus não é apenas ler a Bíblia, não é jogar palavras ao vento, não é vir ao culto, não é uma rotina de oração. Adoração é consagração. E vir ao culto, ler a Bíblia e todas essas coisas fazem parte disso. Filipenses 2,12, assim pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Meu irmão, se você está aqui, Deus quer que você desenvolva a tua salvação, Ele quer que você vá além. Se você tem vivido como uma pessoa religiosa, Ele está falando, cara, pula para o lado de cá que é muito melhor. Porque essa ausência de vida provavelmente é resultado da tua ausência de adoração. Agora, por que isso é importante? A palavra desenvolver no original, ela fala de modelar, ela fala de tornar alguém próprio para algo. Meu irmão, se nós queremos nos tornar apropriados para que a presença manifesta de Deus venha, nós precisamos mudar. Se você quer viver uma vida verdadeira e genuína com Deus, você precisa se modelar o padrão que Ele quer. Você precisa mudar a tua mente, mudar a tua conduta, mudar o teu coração. E para isso acontecer, precisa existir consagração. Porque, meu irmão, se existir consagração, existirá adoração. E se existir adoração, existirá um relacionamento com Deus e existirá visitação. E se existir um relacionamento real com Deus, existirá transformação das nossas vidas. Querido, o Brasil hoje são 60 milhões de evangélicos, estima-se. 1/3 da nação. Agora, por que a nossa nação está do jeito que está? Porque muitos cristãos não se posicionam. Eu falei esses dias sobre você se posicionar no seu chamado. Talvez teu chamado é na política, é em áreas que não envolvam diretamente a igreja. Mas é porque também muita gente, querido, vive uma vida religiosa e não vive uma verdadeira adoração. O que transforma a sua vida é a adoração. O que transforma, querido, uma nação é a adoração. São adoradores. Eu te pergunto nessa noite, meu irmão, você tem vivido como um adorador? Você tem apenas feito barulho?
Você tem vivido como um adorador? Ou você está mais parecido, meu irmão, com talvez o grupo dos fariseus? Querido, Deus espera que eu e você sejamos adoradores, porque o Pai está olhando para a terra, Ele está procurando adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Pessoas que não vivem de ritual em ritual, pessoas que não vivem de domingo em domingo, pessoas que não vivem de célula em célula, mas pessoas que vão à célula, vão no culto, domingo a domingo, porque querem adorar a Deus, porque querem ser santificados, porque olha para a sua vida e fala assim: Deus, eu não tenho nada de bom, eu não presto, eu preciso de mudança, eu tenho falhas de caráter, mas eu estou aqui, eu quero te adorar, eu quero me santificar, então toca a minha vida nesse culto, muda a minha vida nessa hora, me impacta nesse dia. Por quê? Porque você é um adorador. Vamos ficar de pé. Apaga as luzes para mim. Espírito Santo, eu te peço, vem nessa casa nessa hora. Nós queremos nos arrepender, Senhor. Se em nós tem existido muita religiosidade, se, Pai, em nós existe mais do farisaísmo do que da verdadeira adoração, e nós não queremos, Pai, viver assim. Nós queremos te adorar genuinamente. Nós sabemos que a verdadeira vida, ela só é encontrada em quem te adora, e nós queremos te adorar não apenas com palavras, mas nós queremos que as palavras, Pai, expressem aquilo que está no nosso coração. Ou melhor, nós queremos, Pai, ser um adorador tão excelente, que nem palavras venham existir, Pai, para colocar para fora aquilo que nós estamos sentindo. Eu te peço, Espírito Santo, toca-nos nessa noite. Eu te peço, Espírito Santo, transforma a nossa mente, transforma o nosso coração. Livra-nos, Senhor, da religiosidade, livra-nos, Senhor, do fermento dos fariseus. Nós queremos, Jesus, adoração, nós queremos consagração, nós queremos separação. Vem neste lugar.